Deixo a minha fé guiar, sei que um dia eu chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim. Já não me importa a sua opinião, o seu conceito não altera a minha visão. Será que a Isa estudou Albert Bandura? A música e o clipe da Isa, Dona de Mim, são bons exemplos de um conceito importante na educação. Primeiro, no clipe, ela faz uma crítica social bastante importante, considerando os aspectos políticos e sociais das nossas escolas. E na música, na letra, ela faz uma reflexão importante sobre um conceito do Bandura, a autoeficácia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas ideias do Bandura. Muitos conceitos da teoria do Bandura têm sido utilizados na área da educação como então uma ferramenta para entender, para compreender como as crianças aprendem, como as pessoas aprendem. Esse modelo também pode ser usado num contexto clínico. A teoria do Bandura é denominada de teoria social cognitiva. E eu espero que nessa aula a gente consiga entender por que tem esse nome, por que social e por que cognitiva. Muitas pessoas normalmente associam o Bandura ao experimento do João Bobo, que foi um experimento bastante importante na vida, na carreira dele e também para a construção da teoria dele. Nesse experimento, as crianças observavam o modelo de agressividade e tendiam a reproduzir esse modelo. E ele percebeu que elas tanto reproduziam aquele modelo, como criavam situações novas, elementos novos, ou seja, usavam a criatividade. Nesse sentido, ele traz e fala quanto o ambiente é importante para a modelação de comportamento, mas também como a criança vai entender e compreender este ambiente e aprender de acordo com ele. Assim, um aspecto importante da teoria do Bandura se refere ao determinismo recíproco, qual a gente tem três elementos importantes, são esses aqui: comportamento, cognição e ambiente. E eles estão interligados, ou seja, um influencia no outro. O meu comportamento influencia no meu ambiente, que influencia na minha percepção, na minha compreensão sobre o ambiente, que também vai interferir no meu comportamento. E o meu comportamento também interfere na minha concepção, no meu raciocínio, na minha construção de ideias, no meu conceito. E a Isa até fala disso, né? O seu conceito não altera a minha visão. Olha só, a ideia que um outro tem, um ambiente, né? A pessoa tem sobre ela ou sobre alguém, né? Que pode cantar essa música, não vai alterar a percepção que ela tem de si mesma, porque nesse momento ela é dona dela. E um pouco dessa compreensão de ser dono de si, né, dono de mim, o Bandura chamou de agência humana. Essa possibilidade de compreender os seus comportamentos, compreender o seu ambiente, compreender as possibilidades do seu ambiente e agir de acordo com os seus objetivos, de acordo com os seus interesses. Para o Bandura, nós podemos ter essa possibilidade de agência humana, ou seja, nós temos intenções, eu consigo ter uma ideia, uma intenção de algo que eu quero. Antecipação, quando eu antecipo um resultado que eu acho que pode acontecer, eu imagino que pode acontecer se eu agir de tal forma. Então, de alguma forma, eu consigo antecipar um reforço positivo ou uma ideia de reforço. E a autorregulação. Então, o Bandura vai considerar importante as experiências vicárias, que se referem então à possibilidade de observar comportamentos e aprender a partir dessa observação. Então, muitas vezes as crianças podem reproduzir um comportamento com base ou na expectativa de receber o reforço que o outro recebe. E um outro conceito bastante importante na teoria do Bandura, que eu acho que a Isa também aprendeu, se refere ao conceito de autoeficácia. Ou seja, a nossa crença na capacidade de executar uma tarefa. E aqui eu queria fazer um adendo em relação a este conceito, autoeficácia, porque eu acredito que muitas vezes, quando alguns conceitos são amplamente divulgados, como é este conceito da teoria do Bandura, eu acho que ele perde um pouco o seu sentido inicial. Aqui a gente está entendendo a autoeficácia como uma crença, ou seja, está mais enraizada. Não é tão simples assim como mudar um pensamento. Você é ou não capaz. Mas é uma crença. Você acredita que seja capaz ou que não seja capaz de fazer tal coisa. E um pouco dessa ideia ele vai chamar de locus, interno ou externo.
O locus interno se refere então quando o sujeito consegue atribuir e entender que os seus resultados têm a ver com a sua capacidade, com os seus comportamentos, que aquilo que acontece na vida dele tem interferência das ações dele. Enquanto algumas pessoas são mais ou menos como Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, ou seja, um locus externo, como se os outros e o meio fossem responsáveis pelos resultados que ela obtém. Mas aqui eu quero chamar muita atenção, não se refere a mudar um pensamento, pensar de maneira positiva, mas entender qual é a sua crença. No ambiente clínico e no ambiente escolar, muitas vezes, quando nós aplicamos uma atividade para uma criança, normalmente o primeiro pensamento dela, a primeira fala dela é: não sei fazer. E aqui é importante a gente entender, pode ser meramente um vício de linguagem e depois a criança executar a tarefa, ou pode ser um sinal de que ela tem uma crença de que ela não é capaz de fazer as coisas. Não, mas não sei falar, eu não sei falar. Alô? Eu queria falar com uma pizza. É da pizzaria. Você vende pizza? E nesse momento, nós, enquanto ambiente, professor, terapeuta, psicólogo, pais, vamos tentando modificar essa percepção. Mas há alguns fatores importantes sobre as crenças de autoeficácia, ou seja, as crenças de que nós somos capazes ou não de fazer coisas. E esses fatores são experiências de êxito, de sucesso. Se eu consigo ter sucesso naquela tarefa, naquela atividade que eu me propus a fazer, isso reforça o meu comportamento, isso reforça a minha concepção de que eu sou capaz. Persuasão verbal, percepção que o outro tem sobre mim, a avaliação que o outro faz sobre o meu comportamento, isso pode contribuir para a minha concepção. Assim, enquanto familiares, pais e adultos, nós podemos estimular as crianças a acreditar que elas são capazes. Uma outra fonte importante de autoeficácia é justamente o que eu falei anteriormente, as experiências vicárias. Observar o bom desempenho do outro, do colega, que está na mesma série, tem a mesma idade que eu, pode contribuir para essa percepção. Entender que o outro é capaz, observar que ele consegue, pode nos ajudar a entender, acho que eu também consigo, se ele pode, eu também posso. E os estados fisiológicos, que indicam então o nosso nível de estresse, o nosso nível de ansiedade. E o Bandura fez vários experimentos em relação a isso, tem artigos que vão indicar essa questão da nossa percepção em relação aos nossos estados fisiológicos. Mas percebe? É uma via de mão dupla que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tanto a minha percepção vai interferir para a produção de hormônios e como eu reajo em relação ao ambiente, em relação a algumas atividades, como também o meu próprio estado fisiológico altera, ou modifica a minha percepção sobre o meu organismo e também sobre a minha capacidade. Olha só esse exemplo. Quando a gente tem que apresentar um seminário, falar em público é uma situação muito ansiogênica. Para muitas pessoas é muito difícil essa exposição, pelo medo de ser julgado, avaliado, ridicularizado. E aí o organismo começa a ter reações. As mãos ficam suadas, treme, o coração acelera. E muitas pessoas interpretam esses sinais como sendo sinais de ansiedade. É de fato uma resposta ansiogênica do nosso corpo em relação àquela atividade, e essa interpretação dificulta o desempenho da pessoa, porque ela acredita naquele momento que ela não é capaz de dar conta daquela tarefa. Um caso que eu acompanhei, um supervisor, as estudantes atendiam uma criança de 12, 13 anos, que tinha muita dificuldade em relação à aprendizagem de leitura e escrita. E nós percebemos que ele tinha uma autoeficácia muito negativa, ou seja, ele acreditava que não conseguia aprender. E um dia elas falaram para os pais: olha, a criança tem uma autoeficácia negativa, a gente precisa trabalhar com isso, trabalhar sobre isso. Em outras sessões, elas retomaram o trabalho com o pai, orientação com os pais, e o pai falou: mas nós sabemos o que essa criança tem, é autoeficácia negativa. Olha só, ele tinha entendido como se fosse um transtorno, como se fosse algo definitivo, determinante, e não, é uma crença que nós construímos a partir das experiências, da observação do outro. Assim, nós podemos modificar essa crença. Claro que por ser uma crença, são conceitos mais enraizados que nós precisamos acessar e modificar. Bom, então nós falamos aqui de alguns conceitos importantes da teoria do Bandura.
a aprendizagem por observação, pelas experiências vicárias, a possibilidade de regular o nosso comportamento, a concepção de agência humana, a ideia da autoeficácia, o conceito de autoeficácia. E aí já traz outros pontos importantes para a gente se atentar. Me perdi pelo caminho, mas não paro não. Já chorei mares e rios. É importante estar atento às nossas emoções, aos nossos sentimentos. E você? Tá mais para Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar? Ou mais para Isa, dona de mim? Ou melhor, dona de si?